Começar. Estamos no nosso estudo 39, né? O que diz quem despreza a lei de Deus, né? Vamos verificar aí o que eles falam, né? Bora lá. Semana passada nós vimos aí que os seres humanos pensam muito diferentes, né? Por isso é que os seres humanos não podem ser os legisladores. A lei tem que vir de cima. Alguém supremo, que conhece as necessidades de todos, que é justo, é que tem que fazer essa questão legal, né? Então, por isso é que Deus, então, ergue a sua lei para ter sucesso à humanidade, né? À medida que eles obedecem às orientações de Deus. Só Deus, portanto, pode legislar com segurança. Foi o estudo da semana passada e ontem demos uma olhadinha nos mandamentos, assim, né? Primeira questão aí contra a lei de Deus. Bem, Deus diz que o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13, verso 10. Logo, não é preciso guardar os 10 mandamentos, porque o amor é o cumprimento da lei. Se eu tiver amor, acabou, eu estou guardando a lei, já era. Basta amarmos a Deus e ao próximo, como disse Cristo. Ame ao Senhor teu Deus todo o teu coração. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, não sei se vocês entenderam a pergunta. A ideia dessas pessoas é a seguinte. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, se eu tiver amor, aquele sentimento no meu coração para com Deus, aquele amor e sentimento para com o próximo, eu não preciso seguir qualquer preceito que Deus já tenha me dado. É só eu ter amor, que com amor eu estou guardando a lei. Tudo que Deus quer é o amor. De fato, tudo que Deus quer é o amor. Só que o amor de Deus, ele é sempre atrelado à justiça, àquilo que é certo, né? Não sou eu quem defino o que é amor. É Deus quem define o que é amor. E ele assim o fez. Então, como é que a gente responde isso aí? Porque está escrito que o cumprimento da lei é amor. E lá Jesus mesmo falou: ama o Senhor teu Deus todo o teu coração, ama o Senhor teu Deus todo o teu coração, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ama teu próximo como a ti mesmo. Então, essas são as orientações aí que Deus deu. Ele próprio disse que é isso, né? Vamos lá, então, entender aí o que essa expressão quer dizer, né? Como é que a gente pode entender esse texto aí? Primeiro, a gente tem que entender que após Deus falar a lei para Moisés, ele escreveu a lei em 2 tábuas de pedra e as entregou nas mãos de Moisés. Essas 2 tábuas, elas continham 2 tipos de códigos legais. Era uma lei constituída de 2 tipos de códigos legais. Porque tinha o amor a Deus, a primeira tábua, os primeiros 4 mandamentos, e a segunda tábua, 6 mandamentos de amor ao próximo. Então é bem interessante esse aspecto, e a gente precisa compreender isso. Que a primeira tábua era de amor a Deus, e a segunda tábua é de amor ao próximo. Ou seja, quando o mandamento diz, ama o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, o que ele está dizendo? Ama o Senhor teu Deus todo o teu coração. Guarda a primeira tábua. Ali estão os preceitos, 4 preceitos, que explicam como é que você sabe se você está amando a Deus ou não. A segunda tábua é ama teu próximo como a ti mesmo. A segunda tábua tem 6 mandamentos, por meio dos quais a gente entende como amar o próximo e o que era amor ao próximo na ótica divina. Vamos entender isso aqui para a gente verificar esse aspecto menor. Vamos lá. Amor a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Beleza?
É isso que Deus pede. Aí se eu perguntar para vocês, bem, então eu posso adorar o meu armário como meu Deus e amá-lo de todo o coração? Ou o meu pet, meu cachorrinho, eu amo ele de todo o coração, ele é o meu Deus. Eu posso fazer isso de acordo com a lei de Deus? Sim ou não? Não faz sentido. Não faz sentido. Aí o cara fala assim, não, é porque eu falei amor a Deus, não amor ao cachorro. Não, mas o cachorro é Deus para mim. E outra coisa, é só eu ter amor. Então entenda, não é eu que escolho quem amar, como amar, quando amar e por que amar. Não é eu que escolho. É Deus quem diz. Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Ele já canaliza quem é que deve ser amado e ele também canaliza como deve ser amado. Como é que esse amor é expresso? Na primeira tábua. Vamos lá dar uma olhada na primeira tábua para a gente poder entender. A primeira tábua tem esses 4 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Opa! Percebi agora que o Deus não pode ser o armário. Deus não pode ser meu cachorro. Deus não pode ser o que eu quero. Eu tenho que ter só o Deus verdadeiro. Ele e ponto final. Segundo mandamento, não fazer ou adorar imagens de escultura, né? Queridos, esse segundo mandamento, ele proíbe aí que eu faça uma imagem, por exemplo, do meu ídolo, ou mesmo do próprio Deus. Me proíba que faça uma imagem, tá? E adore essa imagem. É lógico que tudo isso aqui está no contexto de religiosidade e adoração, ok? E se alguém fizer, por exemplo, uma boneca, uma imagem do que há na Terra, idolatria, não, nada a ver, galera. Bobeira isso aí. O mandamento não está tratando disso. Então eu posso, de repente, fazer uma estátua. Não há problema nenhum, tá? Em fazer uma estátua. Põe a estátua lá no aquela que tem a aguinha saindo da boca lá e tal, tudo. Cara, isso aí não é isso que o mandamento está falando. O mandamento tem correlação com a adoração. Cristina? Weder, eu já enfrentei algumas pessoas dentro da igreja que quando eu usava figuras e ilustrações com Jesus, para contar a história para a criança, alguma coisa, já dizia que aquilo era imagem de escultura, que não podia usar aquilo, que aquilo é pecado, era transgressão do mandamento. Então, é uma distorção, uma incompreensão do que realmente diz o mandamento, né? É incompreensão mesmo. Vamos dar um exemplo? É porque assim, isso eu trabalho mais na próxima semana, que é quando eu vou explicar mandamento por mandamento. Mas eu vou mencionar aqui só para ficar gravado já. Olha que coisa interessante. Quem foi que mandou Israel fazer uma serpente de bronze? Deus. Deus. Ou E essa fazer serpente... gravuras de anjos na cortina. Isso. E essa serpente, eu estou usando a serpente, você vai entender agora aqui. Já me questionaram sobre a imagem da cruz, que seria contra os mandamentos. Bobeira. Se você adorar a imagem da cruz, sim. Aí está dentro do mandamento. Foi Deus que mandou fazer a serpente de bronze, beleza. E olha que coisa doida. Se o povo quisesse ser curado, tinha que fazer o quê? Olhar para a serpente, meu filho. O negócio é meio estranho, não? Bem estranho. Aí a pessoa pode falar, não, mas foi Deus que mandou fazer e tal, tudo bem, vamos pensar. Se você vai para... Crônicas, cara. Peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui, que já eu passo um texto bem bonitinho para vocês aqui. Eu folheando aqui, eu vou achar. Abra a Bíblia. Enquanto você acha... Enquanto você acha, esses dias teve uma pessoa nas redes sociais acusando o NASP, o IAP, sei lá onde era, de idolatria, porque tinha uma estátua lá. Então,
Nós vamos verificar esse negócio agora. Vamos verificar esse negócio agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que está em 18. Isso. Abra suas Bíblias aí em 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis 18. Segunda Reis 18. Vocês vão ver ali o rei Ezequias. Ezequias, camarada, gente boa, crente para arrebentar. Olha o que Ezequias fez, ó. No terceiro ano do rei Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos, papapá. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Verso 3. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Verso 4. Olha o que ele fez. E a Bíblia falou que ele fez o que era reto. Tirou os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes de ídolos. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Por que que Ezequias destruiu uma estátua que Deus mandou fazer? Porque eles estavam adorando. Porque passaram a adorar. O mandamento, entenda, não era pela construção em si. O mandamento está correlacionado com o amor que eu tenho para com Deus. Então, se esse amor que eu tenho para com Deus começa a ser dividido com uma reverência, a adoração que eu tenho para com Deus começa a ser dividido com qualquer coisa, não precisa ser só imagem de escultura, com qualquer coisa, é sobre isso que os mandamentos tratam. Eu não sei se a Cristina quer falar, o Bruno, quem é que quer falar? Ou não abaixaram a mão? A Cristina esqueceu de abaixar a mão. Ah, tá. Então, fala, Bruno. Nesse caso, nós só temos como... Nós, na verdade, não temos como acusar alguém, né, de adoração a imagens, porque essa questão da adoração está intrínseca, está interna à pessoa, e essa onisciência só Deus possui. Como que a gente faz com os católicos, por exemplo? Não é bem assim. Se você verificar o que são aqueles santos do catolicismo, primeiro que eles estão correlacionados com a imortalidade da alma. Tá ok? Vamos lá pensar. Por que que eles começaram a fazer imagem de escultura? Eu vou falar isso só semana que vem, mas acabou veredando para esse caminho, vamos entrar. Na verdade, não é nem falar sobre eles, mas sobre os santos, nem nada. Sobre Não, a adoração, por exemplo, a cruz ou a Cristo. Vamos lá para você entender, você vai entender. A gente vai ver semana que vem isso, mas ó, por que começaram-se a fazer imagens de esculturas? Isso veio da cultura egípcia. Como assim da cultura egípcia? Eles acreditavam na imortalidade da alma. Só que eles entendiam que a alma tinha uma correlação com o corpo. De modo que se destruísse o corpo, a alma não conseguiria chegar no paraíso. E a alma vinha de vez em quando visitar o corpo. Essa era a crença egípcia. Por isso que eles começaram a fazer imagens de múmia. Começaram a fazer múmia. Para preservar o corpo. Só que com tantos saqueadores de múmias, porque os egípcios tinham também o hábito de guardar alguns tesouros, alguns pertences das pessoas, então os ladrões, obviamente, saqueavam os túmulos e levavam tesouros e levavam até as múmias, porque as múmias davam... Eles iam muitas vezes no inverno para levar as múmias para queimar, para fazer fogueira, era um combustível muito bom. Então os caras acabavam destruindo as múmias. E aí prejudicava essa correlação, porque eles entendiam que a múmia tinha uma estreita relação com o corpo. Satanás, obviamente, orientou eles a fazerem o quê também? Além de fazerem o corpo, eles faziam uma estátua do defunto. E uma máscara mortuária ali. O próprio caixão era a pessoa. De modo que, se eles queimassem o corpo, tinha ainda a estátua que podia receber a alma do defunto. Era assim que começou a fazer
a fazer as imagens no Egito. E essa cultura acabou adentrando o catolicismo, tá ok? É com esse princípio. Então, eles canonizam uma pessoa. O que é canonizar? Transformar ela nos santos. Então já começa a estar meio estranho isso aí. As pessoas têm todo um ritual, tudo mais. Primeiro o cara é beatificado, depois ele vai lá e é canonizado. Sempre é feito depois da morte, nunca o cara em vida. Por quê? Porque segue o ritual egípcio. É depois da morte que a gente vai fazer uma imagem dele, para que essa estátua possa receber a alma. Então, quando você tem uma estátua de alguém que faleceu na sua casa, no segmento, no pensamento católico, a ideia é que aquela estátua recebe a alma do morto, de modo que você pode se dirigir para aquela estátua e fazer pedidos. E aquela estátua vai te atender o quê? Porque o princípio é o princípio egípcio, de recepção da alma no corpo. Por isso que os caras tiraram o mandamento de imagem de escultura, porque na realidade eles acreditam em imortalidade da alma. Então, quando a pessoa vai lá e conversa com o santo expedito, e ela recebe uma bênção, e ela agradece ao santo expedito pela graça recebida, ela tira o foco de Deus e entra exatamente na idolatria e na comunicação com os mortos proibida por Deus. Que a gente vai verificar isso aí mais no estado dos mortos. Então a gente já vê um problema muito sério nas imagens que são portadas pelo catolicismo. Segundo, como é que você vai me explicar que uma procissão com o santo para cima e para baixo não esteja ligada à adoração? Como é que você vai explicar cidadãos andando de joelhos, subindo escadas, pagando promessas correlacionadas à adoração? Então, nesse aspecto, não é isso. Agora, essas imagens, se elas fossem meramente de enfeite ou ilustrativas, aí entraria nesse aspecto. Mas no cânon católico não é isso. É feito todo um processo de distinguir aquelas estátuas daquelas pessoas que para eles foram santos, ou seja, foram diferenciados, estão no nível acima. Então, acho que é um pouco diferente aí nesse aspecto. Beleza? Então, voltemos lá, onde nós estávamos. O mandamento, então, não fazer e adorar a imagem de escultura, tem correlação à adoração a Deus, ao meu amor para com Deus. É por isso que eu não vou fazer e não vou adorar a imagem de escultura. A quem eu vou orar é a Deus. A quem eu vou pedir perdão dos pecados é a Deus. É a Ele quem eu vou exaltar. E Ele não é imagem, Ele não é estático. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Depois eu vou fazer um estudo só sobre o nome de Deus, para a gente verificar esses negócios, porque tem uns camaradas que dizem que o nome de Deus, Jesus, é Deus cavalo. E por que eles fazem isso? G é a abreviação do nome do tetragrama, né? Fica Ye. Sus é cavalo no hebraico. Então é Deus cavalo. Será que é isso? Isso é bobeira, galera, tá? Eles estão, na realidade, pegando termos de um idioma e mudando para outro, tá? Termos de um idioma e mudando para outro. Que legal. Tem um livrão aí e a gente, quando for estudar, vamos pedir até a ajuda do Bruno aí nesse aspecto, aí no livro que ele leu. Então, o que acontece? Estão pegando o nome de uma língua e aplicando para outra. É mais ou menos assim. O que é bicha para vocês? Se eu chegar, Bruno, para você e disser assim, você é um bicha. O que eu estou dizendo para você, Bruno? Em português, usando o bicha no feminino, é um homem homossexual. Beleza, estou xingando o Bruno de homossexual. No português de Portugal, bicha é fila. Então, entenda, não adianta... É igual rapariga. Rapariga, que é uma criancinha, uma mulher criança, e aqui em português é... Rapariga é mulher, né? Na língua portuguesa. Inclusive, no Brasil usa-se rapariga, com sentido de mulher. Mas no Brasil também se usa, aqui em São Paulo, por exemplo, rapariga já é meio pejorativo, é ruim. Então, o que acontece? Se você pegar uma palavra de um lugar para outro, é bobeira. Outra coisa que eles falam é que é o seguinte: por que não transliterou direto? Simples. Porque
Porque a primeira versão de Bíblia foi a Septuaginta, que ela sai do hebraico para o grego. E no grego, não tem som sh, não tem som sh. O x é xi, não tem som shin. Eles não conseguem. Você põe na Xuxa, ele fala xussa. Ele não tem o som na cabeça dele, não tem no grego. Então, na hora que foi traduzir o nome de Jesus, que é Yahoshua ou Yeshua, para o grego, aí, obviamente, teve que ir para sus, porque não tem esse som shua no grego, né? Mas a gente vai verificar isso aí, é estudo para outro momento, né? Então, não tomar o nome de Deus em vão, eu não faço isso porque eu respeito e amo a Deus. Quarto mandamento, repouso no sábado. Por quê? Porque é o dia do Senhor teu Deus, é o sábado do Senhor teu Deus. Então, o primeiro mandamento, os primeiros 4 mandamentos, é esse mandamento de amor a Deus. Quem ama a Deus não tem outros deuses. Quem ama a Deus não faz mais culturas. Quem ama a Deus não toma o nome de Deus em vão. Quem ama a Deus repousa no sábado. É isso que Cristo queria dizer quando ele falou. O resumo da lei é esse. Ama ao Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. É a primeira tábua. Como é que eu sei que eu estou amando a Deus? Ele próprio especificou na primeira tábua. Tá? E o amor ao próximo, da mesma maneira. Só que agora na segunda tábua. Não é, por exemplo, eu vou ter um relacionamento homossexual, ou homoafetivo, que é o cara que fala assim, eu vou dar umas bicocas, vou abraçar, só não vou ter relação sexual. Homoafetivo, só eu gosto dele, amo ele, quero estar próximo, quero morar com ele, quero dormir com ele. Eu amo ele. Então, esse é o pensamento dos camaradas. Tá? Isso é amor ao próximo. Amigo, não é isso. Você tem que perguntar para Deus o que é amor ao próximo. Se Deus disser que é isso, ok. Se Deus não disser que é isso, não é isso. Vamos lá dar uma olhada aqui para a gente entender melhor. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Só que tem aquele princípio de você fazer para o próximo aquilo que você espera que seja feito por você. Essa é a lei áurea, né? Regra de ouro. E essa é a segunda tábua. Honra teu pai e tua mãe. Você, quando for pai, quer que seus filhos te obedeçam. Então você vai fazer com os seus pais aquilo que você espera que seus filhos façam com você no futuro. Honra teu pai e tua mãe. Então é amor ao próximo. Não matarás. Não é amor a Deus. Não matarás é amor ao próximo. Não adulterarás. Eu não vou adulterar, não é por amor a Deus, é por amor ao próximo. Quer dizer, o mandamento não é de amor a Deus. É porque eu amo a Deus que eu vou fazer essas coisas, óbvio. Mas o mandamento não é de amor a Deus, é amor ao próximo. Eu não vou pegar a mulher do próximo, eu vou trair minha esposa. Não furtarás, ou seja, eu não vou roubar porque algo pertence ao meu próximo, não a mim. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, significa que eu não vou mentir, não vou prejudicar a imagem do próximo. E não cobiçarás nada do teu próximo. Então, ou seja, quando Cristo quer dizer que o cumprimento da lei é o amor, é verdade. Só que ele diz a quem amar. Amar a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. É só ter um sentimento maravilhoso de acordo com Deus? Não. Ele especificou em 4 mandamentos como você ama a Deus. E especificou em 6 mandamentos como que você ama o próximo. Então é bem interessante esse aspecto aí. E essa é a resposta. Então não tem esse negócio, Deus resumiu. Não faz isso. Tanto é que no Novo Testamento você encontra os 10 mandamentos. Tá? Você encontra os 10 mandamentos. Cada mandamento você encontra. Quer falar alguma coisa, Bruno? Talvez não o quarto, né? Especificamente. O quarto você encontra ele especificamente. Lucas capítulo 23, versículo 56, a mãe de Jesus e as outras Marias descansaram no sábado, segundo mandamento, depois da morte de Jesus. Sim, você falou no Novo Testamento, mas enfim, a minha mente foi para as cartas, etc. Não, sim, nesse caso. Mas todos os 10 mandamentos se encontram no Novo Testamento. Um dia eu fiz uma pesquisa, eu preciso achar isso. Tá num documentozinho que eu fiz. Eu coloquei todos os textos assim, ó. Aí é bem interessante, ficou bem legal. Coloquei os 10 mandamentos de um lado e no Novo Testamento vários textos aí. Vocês vão ver eles sendo guardados no Novo Testamento também. Éder, naquele documento lá que eu tenho lá, acho que tem. Ô, você acha que eu não lembrei dele? Eu não quis comentar para não...
você não me cobrar. É que é o seguinte, filho. no período Jurássico, eu construía muitos documentos, muitos textos, assim, os estudos eram montados sequencialmente. E aí a Rose tinha tudo no pacotinho. Falei, nossa, Rose, você tem isso, que preciosidade. Ela falou, preciosidade mesmo, é meu, tal. Ô, Rose, me empresta. Tá em casa, em algum lugar, entendeu? Então eu lembrei que estava nos documentos que a Rose me passou de novo, né, que eu tinha escrito. Mas eu já tinha perdido isso. Mas, Rose, tá seguro, em algum lugar nas minhas caixas. Porque eu cheguei em casa, minha casa é menor do que a casa que eu mudei, e tem muita coisa nas caixas. Mas tá comigo, Rose, fica tranquila aí que eu vou devolver esse negócio para você. Eu vou até fazer disso uma missão. Pegar um momento para mexer nisso aí. Então, essa é a resposta, tá ok? Olha só a coisa interessante. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ele está falando da primeira tábua. E o segundo é semelhante a este. Ama seu próximo como a ti mesmo. É a segunda tábua. É esse o resumo aí, a resposta para a pergunta. Tá ok? Se alguém quiser comentar alguma coisa, levanta a mão aí, tá ok? Senão eu vou seguindo aqui. Segunda questão. O fim da lei é Cristo. Logo, quando Cristo veio, pôs fim à lei que nos escravizava. Brunão? Sobre esse resumo, né? Jesus resumiu, ele criou, ele deu um novo mandamento. Mas amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Está em Deuteronômio 6:5. Esse mandamento já existia lá em Deuteronômio 6:5. E o segundo, que amarás o teu próximo como a ti mesmo, está em Levítico 19:18. Então, Jesus não criou algo do zero, ele citou algo que já existia. Sim. E outra coisa também, quando ele fala um novo mandamento nos dou, quando ele diz a palavra, é que os discípulos deveriam amar como Jesus amou. Então, o mandamento toma uma nova dimensão, mesmo estando no Antigo Testamento, porque Jesus demonstrou um amor jamais visto pela humanidade. Ninguém tinha essa noção de amor. Então, a ideia de Jesus é revestir o mandamento já existente do real significado dele, que não estava na nossa cabeça. Então, amigo, está na sua cabeça, mas eu vou te dar um novo mandamento aí. É um novo pensamento. É para amar que nem eu amei. Como é que Cristo amou? Dando a vida pela igreja. O mandamento é muito diferente, né? Então, assume esse aspecto de novidade aí. Bora lá. E o fim da lei é Cristo. Correto? Se o fim da lei é Cristo, ali a Cristo acabou. Romanos 10, verso 4 é essa passagem. Tá ok? Quando você vai no grego, Romanos 10, verso 4, você vê lá a passagem. E você vem lá aqui, ó, telos. Telos. Aí você vai no comentáriozinho do Strong, tá? Telos. E aí você vê aqui, ó. Tá ok? Fixar um ponto, definir um ponto, um objetivo. Ou seja, quando ele fala o fim da lei é Cristo, a palavra que ele está usando não é fim de finalidade, de terminar, fim de acabar. É fim de finalidade. A finalidade da lei é Cristo. A finalidade da lei. Tanto que ele está falando do aio, do tutor, que te conduz até ele. E uma vez que você chegou até ele, o tutor não te conduz mais até enquanto você permanece nele. Então, olha só que coisa interessante. Vamos lá verificar essa palavra aí, telos, que é o fim, é fim de finalidade, objetivo. E não que acabou. Vamos lá dar uma olhadinha em 1 Pedro 1,9. 1 Pedro 1,9 usa uma expressão que é interessante, ó. O fim da vossa fé é a salvação. Ele fala a salvação da vossa alma, né? Eu que não escrevi aqui, mano. Então, o fim da vossa fé é a salvação. Essa palavra, o fim, significa que acabou a nossa fé? Não. O objetivo da sua fé
é levar você à salvação. Assim como a lei me conduz a Cristo, a fé me conduz à salvação. Tanto é que a mesma palavra fim em 1 Pedro 1,9 é a de Romanos 10,4, a palavra telos. Tá vendo aqui, ó? 1 Pedro 1,9, telos. Que é fim. Que é um objetivo. Definir um ponto. Ou seja, nós devemos entender, então, Romanos 13:10, não, Romanos 10, verso 4, né? A finalidade da lei é Cristo. Então, a lei, ela nos conduzia a Cristo, nos apontava a Cristo. Alguém, acho que mencionou alguma coisa aí? Eu ouvi uma vozinha, não sei se... Cristina. Foi a Cristina, né? Cris, tem alguma coisa a dizer? Não tem, eu vou prosseguir. Bem, a finalidade da lei é Cristo. Como assim, Weber? A lei, ela é como um espelho que mostra onde estamos errados. E quando a gente se vê errado, a gente sente necessidade de Cristo. Queridos, quando a gente não entende que a gente está em pecado, a gente não vai buscar a Cristo, o remédio, a cura. Ninguém que não está doente vai tomar remédio. Por exemplo, vocês têm coragem de ir no hospital e pedir para o médico: ô amigo, aplica aí para mim uma quimioterapia? Vocês tomariam esse remédio? Não. Agora, eu tenho certeza que você passaria a considerar a possibilidade de tomar quimioterapia se você descobrisse que está um câncer. E bons médicos disseram para você: ó, nesse caso a quimioterapia vai dar certo. Então entenda, você precisa saber que você está doente para que você possa recorrer à cura. Uma vez então que a lei ela é inflexível, ela aponta o seu pecado, quando você olha para o espelho da lei, você se vê errado. E agora você necessita de Cristo. Porque o espelho da lei não consegue limpar a sujeira do seu rosto, do seu coração. Mas Cristo sim. Então, a função da lei é fazer com que você sinta a necessidade de Cristo, é te levar para Cristo. E é essa a argumentação de Paulo. Tanto é que no mesmo livro de Romanos, que ele escreve o fim da lei é Cristo, ele põe no capítulo 3, verso 31, as seguintes palavras. Romanos 3, 31. Ele diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. É ele, o mesmo Paulo, que diz em Romanos 7,12: portanto, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E não somente. Paulo, ele vai falar contra o pecado. E o que é o pecado, senão a transgressão da lei? O Paulo mesmo diz: sem lei não há transgressão. Então, se não tiver lei, amigo, não tem pecado. Não tem pecado. Minha mulher pode sair com quem ela quiser, eu também. Não tem esse negócio não de não poder, pode abusar das crianças, tá certo? Pode roubar, tem vontade, rouba, mata, estupra. Então entenda, não faz sentido nada disso. Nada disso faz sentido. Vamos lá. Continuando, né, nos questionamentos. Colossenses 2, 16, 17. Portanto, não permitam que ninguém vos julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas dos dias de sábado. Estas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Esse texto é usado, então, para dizer o seguinte, ó: ninguém vos julgue pelo que você come. Parece que o texto foi feito para adventista, né? Ninguém julgue você pelo que você come. Pode comer cachorro, porco, galinha, pode comer de tudo. Morcego, pode comer caranguejo, siri, camarão. Beber, pode beber tudo, meu filho. Pinga, veneno. Ninguém tem que julgar você. E ninguém julga você também por festas religiosas, tal, luas novas. Aí eles mencionam dias de sábado. Ninguém julga você pelo sábado. Então, se você
Se você não está guardando o sábado, ninguém tem o direito de te julgar e coisa do tipo. Tal. Então os caras falam isso. E olha a conclusão do texto. Ó. Estas coisas, essa que ele mencionou, inclusive o sábado, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Primeiro, a gente precisa parar para pensar, porque ele falou que são sombras do que haveria de vir. Ou seja, o sábado apontaria para o futuro. Quando você vai no mandamento dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, o versículo 8, que é o mandamento do sábado, que é o mandamento do sábado, o versículo 8, que é o mandamento do sábado, peraí, me perdi todo aqui. O versículo 8, que é o mandamento do sábado, diz assim, ó, lembra-te. Lembra-te. Lembra-te, aponta para o passado ou para o futuro? Para o passado, galera. Lembra-te. Passado, que é para lembrar. Aí ele fala ainda, por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar. Então, o sábado é um mandamento que na lei não aponta para o futuro. Mas Paulo disse ali que apontava para o futuro. Por quê? Paulo está falando do mandamento da lei cerimonial. Nós vamos verificar isso no próprio contexto. Vamos lá, vamos trabalhar isso. Primeiro a gente tem que entender que existem leis civis na Bíblia. Por exemplo, a lei do levirato. O que é a lei do levirato? Ela era uma lei que se eu casei, por exemplo, com a Sandra e eu não dei filhos para ela e eu morri, o meu irmão tinha que ter relação sexual com ela, engravidá-la, o nome do filho levaria o meu nome, ele seria minha descendência e esse meu irmão é quem sustentaria esse meu filho. Lei do levirato. Essa lei civil aplica-se a nós? Não, era uma lei de Israel. Para Israel. Roubo. Aqui, gente, roubou. Você viu aí, há pouco mesmo o STF já liberou um cara que roubou pra caramba. Por conta de áudios vazados de um juiz que foi considerado suspeito. O que é interessante é que a lei brasileira até proíbe, né, que seja utilizado áudios obtidos de maneira ilícita. Mesmo assim foi usado, o ladrão foi liberado. Então entenda, Brasil é uma coisa. Israel, como é que era? Era o seguinte, a Bíblia diz que se eles fossem pegos com o material que ele roubou, ele deveria pagar 4 a 5 vezes mais. Depende do que ele tinha roubado. 4 a 5 vezes mais. Você vai ver isso em Zaqueu. Por que Zaqueu chega e fala, se roubei, defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Ele está dizendo que eu sou rico, meu irmão. E a riqueza que eu tive não foi mesmo do modo meio lícito, mas se eu roubei as pessoas, vem em mim que eu vou pagar 4. Então ele está dizendo que ele estava cumprindo a lei. Entende? Isso é a lei civil de Israel, não é a lei do Brasil. A lei do Brasil você vê aí, é diferente. Vamos ver outra questão aqui da lei civil de Israel. O ladrão não podia entrar na casa da pessoa, especialmente à noite. Então a Bíblia fala que se um ladrão entrar na sua casa à noite, a Bíblia fala, e ele for ferido e morto, seu sangue cairá sobre a sua própria cabeça. Que coisa! Então, a Bíblia defende a legítima defesa. Se for de noite. Se for de manhã, já não podia. Se for de manhã, tem que segurar as crianças, deixa o cara roubar, e aí tem que partir para um lado da legalidade. Mas à noite, meu irmão, bandido entrou, Israel, pode matar e quem matou fez bem. Isso é lei civil de Israel. Isso não está nos 10 mandamentos, lei civil de Israel. Agora, Israel tinha outras leis, não só civis, tinha a lei cerimonial. A lei cerimonial,
ela tinha a ver com o santuário, tá ok? Sacrifício no santuário, ofertas no santuário. As pessoas levavam lá seus molhos, né, seus frutos para o santuário. Os dízimos e as ofertas eram levados lá. Se você vê Jesus falando em Mateus 23, ele fala: doais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Até as plantas eles levavam para o santuário, tiravam a 10ª parte e levavam para o santuário para manter os levitas, os sacerdotes levitas que ali trabalhavam. Então, a lei cerimonial ela tinha vários trabalhos. Sacrifício de animais e tinha circuncisão também, que era para ser feita no santuário. Você levava até um sacerdote, o sacerdote ia lá, pegava a pele ali, né, do membro genital masculino, passava ali a pedrinha, né, a fiadinha de pedeneira, e aí o menino era circuncidado. Um chororô tremendo, os pais assinavam no livro do santuário o nome do garoto, e assim então ele era membro da comunidade de Israel. Estava lá legalizado o menino. Essa legislação cerimonial acontecia no santuário, sacrifícios e circuncisão. Lei cerimonial. Que outro tipo de lei que tinha? Tinha a lei moral, os 10 mandamentos, que é uma lei diferente. Você não vai ter nada de sacrifício na lei dos 10 mandamentos. Nada de circuncisão na lei dos 10 mandamentos. É uma lei diferente. Estão tudo dentro do mesmo escopo geral, tanto porque a Bíblia apresenta a palavra Torá. Torá está no singular, e quer dizer instrução, lei, Torá. Então, a lei, ela era na realidade Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E nesses Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tinha ali essas especificações legais, esses códigos legais aí. Tanto é que Deus fala: Abraão guardou meus estatutos, minhas leis, meus mandamentos. Espera aí, tinha diferença. Eu já vi até adventista querendo dizer: não, é tudo uma coisa só, porque eles querem acabar com essa ideia de lei cerimonial e lei moral, que a Bíblia faz distinção. Vamos lá dar uma olhada que ela faz distinção e a gente precisa respeitar essa distinção. E tinha também a lei de saúde: não comer porco, não comer morcego. Porco, cisticirco, morcego, coronavírus, entre vários outros aspectos aí. Dá uma olhada na comparação agora da lei moral e lei cerimonial. 2 tipos de sábado. A palavra sábado no hebraico quer dizer descanso. A palavra Shabbat quer dizer descanso. Descanso. Simples assim. Então, o que acontece? Israel, ele tinha alguns feriados. E esses feriados, né, esses feriados, eles eram chamados de sábado. Por quê? Porque Israel não trabalhava nesse dia. E uma vez que Israel não trabalhava nesse dia, não trabalhava no dia de sábado, eles descansavam. Nossa, embolei tudo. Uma vez que eles não trabalhavam nesse feriado, esses feriados podiam cair na segunda-feira, mas eram chamados de sábado, porque eles não trabalhavam. Porque a palavra sábado quer dizer descanso. Então, a mesma palavra que eles usavam para nomear o 7º dia da semana, o sábado do Senhor, dos 10 mandamentos, eles usavam para os feriados. E isso é muito importante. A gente vai verificar numa diferença bem interessante. Olha só que coisa tremenda aqui. Diga aos israelitas: guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e eles, nas vossas gerações. Veja que ele fala: guardem os meus sábados. Deus usa um pronome possessivo, meus. Pronome possessivo, nesse caso, do adjetivo, né? Pronome possessivo e adjetivo, meus. E aí, ele vem
E mostra que o meu sábado é o da semana. Ó. 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado. Então, ele chama de meu sábado o dos 10 mandamentos. Tanto que ele diz, em 6 dias, pois, né? Pois é explicativo. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e o 7º dia ele não trabalhou e descansou. E no verso 18 ele diz assim, ó, depois que ele terminou, deu a Moisés 2 tábuas da aliança, tábua de pedra escrita pelo Deus de Deus. Então, os meus sábados é os sábados semanais. É os sábados dos 10 mandamentos. Agora, na lei cerimonial também tinha sábados. Olha como é que ele chama, ó. Farei cessar toda a sua alegria, suas festas de lua novas, seus sábados. Seus sábados. Veja que é diferente, ó. Os meus sábados, os seus sábados. Olha aqui falando da lei cerimonial ainda, tá vendo? Veja que ela tem a ver com festas, com lua novas, com solenidades. Então é os sábados feriados e não o sábado dos 10 mandamentos. Olha aqui a festa da expiação. O 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. Então veja, o 10º dia do 7º mês era o dia da expiação. Queridos, o 10º dia do 7º mês sempre vai cair num sábado? O 10º dia do 7º mês? O que vocês acham? Não, ele varia. Pode cair, pode não cair. É que nem seu aniversário. Seu aniversário tem um dia fixo no ano. Ele cai todo ano no mesmo dia da semana? Sábado. Não. Não dá. Um dia cai no sábado, um dia cai na quinta, outro dia cai na sexta, outro dia cai no domingo. Pode cair em qualquer dia da semana à medida que vão se passando os anos. Da mesma forma, eram as festas cerimoniais. O dia da expiação podia cair em qualquer dia da semana. Mas ele era chamado sábado, porque Israel era feriado em Israel e eles não podiam trabalhar. Eles tinham que ir ao templo. Olha lá, vamos lá. Ó. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Olha esse cerimonial, sacrifício. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação. Ó, não realizem trabalho algum, então era sábado. O dia da expiação podia cair na segunda-feira, mas era sábado. Por quê? Porque a palavra sábado significa descanso. Quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. É um sábado de descanso para vocês. E vocês se humilharão desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte celebrareis o vosso sábado. Olha que interessante, sábado de descanso para vocês. É o vosso sábado, seus sábados, vossos sábados. Mas quando ele fala dos 10 mandamentos, ele fala meus sábados. Então você vê uma flagrante diferença entre o sábado dos 10 mandamentos e o sábado cerimonial. Então existia 2 tipos de sábado. E aí então a gente volta para Colossenses. Colossenses está falando de que tipo de sábado? Quando ele fala assim, ó, não permitam que ninguém vos julgue pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem e tudo mais, tal, tudo, né? Ou religiosidade ou sábado. Esse sábado que ele está falando é do sábado cerimonial ou do moral? Bem, o sábado cerimonial tinha sacrifícios, como vocês acabaram de ver. Ora, e se tinha sacrifícios, né? Se ele tinha sacrifícios, era da lei cerimonial. E olha só que coisa interessante. Por ele ser a lei cerimonial, era de ordem diferente. Então, esses sacrifícios apontavam assim para o futuro. Esses sábados em que eles faziam o sacrifício apontavam para o futuro, que o Messias viria para nos libertar. Então, esses sábados das cerimônias apontavam para o futuro, mas os sábados dos 10 mandamentos, não. Ele aponta para o passado, para a criação. Vamos lá dar uma olhada aqui para a gente ler Colossenses. Eu vou colocar na tela aqui, para a gente ler Colossenses 2, alguns versos antes, para a gente verificar se ele está falando da lei moral ou da lei cerimonial.
Vamos lá. Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2 diz assim. Lá no versículo 11, Colossenses 2:11. Olha a passagem bíblica aí, ó. Diz assim, ó. Nele também, vocês foram circuncidados. Ele está falando de Jesus. Em Jesus, vocês receberam a circuncisão. Não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne. Queridos, circuncisão era lei moral ou lei cerimonial? Cerimonial. Cerimonial. Beleza. Então, o contexto, Paulo está falando da lei cerimonial, que a lei cerimonial já era. Não sou mais circuncidado pela corte na carne, mas eu sou circuncidado por Cristo. Vamos lá dar uma olhada. Ele próprio está falando isso, ó. Verso 12. E isso aconteceu quando vocês foram sepultados por ele no batismo. Veja, a circuncisão aconteceu quando vocês foram batizados em nome de Jesus. Acabou, já foram circuncidados. Ou seja, no passado, para entrar no cristianismo, para entrar no povo de Deus, era a circuncisão. Agora é o batismo. E fala, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Veja, ele está falando que a lei cerimonial já era. Aí ele fala, ressuscitados dos mortos, né? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne. De novo ele está falando da circuncisão. Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E aí olha só a coisa interessante. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Removeu pregando-a na cruz. Paulo está falando desde lá de cima que não é para fazer mais sacrifício, que não era para fazer circuncisão, que agora nós estamos em Cristo e não há necessidade, então, dessa ordenança. Que ordenança? A que ele está falando no contexto, que é da questão da circuncisão. Agora, é nesse contexto que ele está falando que eu não devo mais guardar essas ordenanças, que foi abolida a lei cerimonial, é que vem esse contexto aqui, ó. Portanto, é conclusivo. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Ela está dizendo o seguinte, olha, eu não falei para você que a lei cerimonial já era? Portanto, não permita que ninguém julgue pelo que vocês comem ou bebem. Isso em relação à lei cerimonial. Em relação à lei cerimonial, tinha festas em que eram prescritas determinado tipo de alimento. Por exemplo, a questão do pão sem fermento. Então, ninguém julgue mais vocês pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas. Gente, luas novas era que Israel fazia um sacrifício no começo de todo mês. E o mês começava quando eles viam o risquinho lá da lua nova. Quando eles viam o risquinho da lua nova, começava o mês. E aí eles faziam um sacrifício de início do mês. Então, não é para fazer essas festas. Então, esses sábados, no contexto que ele está falando, tem que ser os sábados cerimoniais. Então, eu não estou mais obrigado a guardar. Por quê? Porque essas festividades todas eram sombras do que devia de vir. Sim, era a sombra de Cristo, que eles sacrificavam apontando para o Cordeiro que viria. Porém, a realidade encontra-se em Cristo. Então, se Cristo chegou, eu já não preciso mais fazer circuncisão, já não preciso mais guardar as leis cerimoniais de Israel. Por exemplo, como a celebração da Páscoa, que você tinha que ir para Jerusalém, né? Que você tinha que passar 7 dias comendo pães asmos,
você tinha que oferecer sacrifícios. Essa coisa não é para fazer mais. É o que Paulo está falando. Então, o texto está falando da lei cerimonial. Evidência disso é a comparação com o texto que Paulo está usando. Quando Paulo usa essas palavras em Colossenses 2,16, festa, lua novas e sábado, Paulo está repetindo um texto do Antigo Testamento. Ele está mexendo com Oséias 2,11. Então vamos lá para Oséias 2,11. Olha o que ele fala. Acabarei com sua alegria, as suas festas, olha lá, suas luas novas e seus dias de sábado, e todas as suas festas fixas. Vamos lá dar uma olhada aqui no PowerPoint que eu coloquei, que vai ficar um pouquinho mais claro, porque a gente vai colocar um do lado do outro. Aqui está o texto de Paulo Colossenses, ó. Dias de festa, lua novas e sábado. Grava isso. Dia de festa, lua nova ou sábado. Ninguém julgue vocês por dia de festa, lua nova ou sábado. Colossenses 2,16, então fala de dia de festas, lua novas, dia de sábado. Olha só Oséias 2,11. Farei cessar, farei acabar, farei parar toda a sua alegria, suas festas, suas luas novas e seus sábados. Ó, gente, as mesmas expressões. Só que o contexto de Oséias é claramente cerimonial, da lei cerimonial. Pararei com suas festas cerimoniais. E Cristo parou mesmo de fato com ela. Lei cerimonial, Deus chama de seus sábados. Então, embora Colossenses não tenha seus sábados, é os sábados de Israel, porque o contexto deles é festas, luas novas e sábado. Está dentro do contexto cerimonial. Diferente dos 10 mandamentos, quando ele chama de meus sábados, né? Quando a gente viu ali em Ezequiel, capítulo 20, vamos ver 3 versos falando sobre isso. Nós já vimos Êxodo 31, 13. Nós vamos agora para Ezequiel, que vai trabalhar esse assunto também. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e versículo 20. Diz assim: também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubesse que eu sou o Senhor, que fiz dele um povo santo. Sei lá que versão que é essa aqui, na internet, mas ele chama de meus sábados, diferente do que ele diz que vai abolir, que ele chama de seus sábados. Olha o verso 20. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, quando Deus usa meus sábados, se refere aos sábados 10 mandamentos. Quando ele usa seus sábados, ou coloca num contexto cerimonial, são aqueles feriados de Israel. Então, quando Cristo morre, de fato, acaba-se as leis de cerimônias. É isso que está tratando Colossenses 2. Próximo questionamento. Deixa eu só achar meu telefone aqui. Eu não sei qual é meu telefone, porque eu não estou acompanhando o horário. 9h15. 9h15? Nossa, avançou, hein? Vamos lá. Efésios 2, verso 14 e 15. Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Grava essa palavra ordenanças. Lei do mandamento expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, um novo homem fazendo a paz. Aqui ele usa a expressão anulando em seu corpo a lei dos mandamentos impressa em ordenanças.
Acabamos de ver em Colossenses 2 que Cristo triunfou na cruz e riscou o escrito de dívida, e ele estava falando da lei cerimonial da circuncisão. Então, em Efésios 2, se você acompanhar o verso 11, que está anterior a esse verso 15, você vai ter a resposta. Efésios 2, verso 11. Olha só o que ele fala. Portanto, lembrai-vos de que vós, outrora, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Está falando de circuncisão o contexto. Verso 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança das promessas, não tendo esperança sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo estáis perto. Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um. O que está falando? Gentil e Israel. E a lei cerimonial no templo tinha de fato uma parede de separação. E nessa parede estava escrito: gentil, seu limite até aqui. Se você passar, será morto e o seu sangue recairá sobre a sua cabeça. Então tinha no santuário uma parede de separação entre o pátio dos judeus e o pátio dos gentios. E os gentios então ficavam num pátio à parte, mesmo que ele tivesse aceitado a adoração de Israel. Então o gentio ficava lá, nesse pátio exterior. Então está falando que Cristo acabou com isso. E está falando então que ele demoliu essa parede do santuário, porque acabou o serviço do santuário, acabou a lei cerimonial, e acabou a circuncisão, que é o que ele está falando no contexto. É aí que vem Colossenses 2, verso 15. 2, verso 14, né? Desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Então ele acaba com as ordenanças da lei cerimonial, que fazia separação entre povos. Você é gentil, você é israelita. Agora, querido, judeu é o que é de coração. Romanos capítulo 2. Judeu é o que é de coração, não é a circuncisão da carne agora. É aquele que o é de coração. Vamos mais para frente. Outra pergunta. Tá, esse aqui é o texto, né? Grave isso aqui, ó. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. A palavra ordenança, eu pedi para vocês gravarem. Há um outro texto, de Hebreus capítulo 9, que usa as palavras ordenanças. E diz também que elas foram impostas até o tempo de uma nova ordem, ou seja, viria uma nova ordem e elas passariam. Então o texto casa com Filipenses. Do que ele está falando? Romanos 9, Paulo está descrevendo o trabalho sacrificial no santuário. Está falando do santo, do santíssimo, ele fala do santuário. E ele fala assim que os sacrifícios eram uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Não passam de ordenanças de comida e bebida. Veja, por isso que a gente não pode ser julgado. Fala lá em Colossenses, não julgueis pelo comida e bebida. Não está falando que você pode comer qualquer porcaria. Está falando das comidas sacrificais lá. Ordenanças de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores, e a circuncisão também era uma ordenança exterior, foram impostas até o tempo da nova ordem. Ou seja, quando chegar a nova ordem, parou. E a nova ordem é quando Cristo veio. Acabou a lei cerimonial, não precisa fazer mais sacrifícios. Tá? O próprio Jesus diz: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, a lei permanece a mesma. Apenas as leis cerimoniais é que sofrem uma transformação em relação a Cristo. Vamos lá. Você crê que existe pecado no mundo? Óbvio que você crê. Mas olha o que Paulo diz. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Romanos 4,15. Ou seja, se eu disser que a lei foi abolida, então não existe pecado. Eu posso fazer o que eu quiser, porque a lei foi abolida, então eu não tenho obrigação de guardá-la. Isso não faz sentido. Olha o que a Bíblia diz.
todo aquele que comete pecado também transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, não há transgressão. Se há pecado, então tem lei. Então a lei ainda está em vigor. Abolir a lei é liberar o pecado, é fazer loucura, né? Então a pergunta é, qual lei foi abolida quando Jesus morreu? Queridos, a própria Bíblia dá indícios. A gente já falou das diferentes leis que tinham, correto? Dá uma olhada o que aconteceu na morte de Jesus. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Por que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo? É Deus acabando com o serviço sacrificial. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E rasgou-se pelo meio do véu. Todos os três evangelistas sinóticos mencionam o rasgar do véu do santuário. Ou seja, acabou a lei cerimonial, acabou, não tem mais sacrifício. Aqueles sábados que era Páscoa, primícias, pães asmos, Pentecostes, expiação, essas festas acabaram, não há mais necessidade, porque o verdadeiro Cordeiro morreu. Dá uma olhada nesse texto aqui, muito interessante, ó, falando da morte de Cristo. Ó. Depois das 62 semanas, será morto o Messias, e já não será, ó, a morte de Jesus. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar os sacrifícios e a oferta de manjares. Cristo fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares quando ele morreu. Foi assim que ele colocou fim à lei cerimonial. Só Deus poderia pagar o preço, e ele pagou. A gente verifica que mesmo depois da morte dele, Maria e as outras discípulas de Jesus guardaram o sábado. Lucas 23, 54 a 56. Era o dia da preparação e começava o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, né, seguindo o túmulo, viram como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Então o sábado foi guardado pela mãe de Jesus, depois da morte de Jesus. O próprio Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu não guardo para ser salvo, eu guardo porque eu sou salvo, porque eu amo Jesus. 1 João 2, versos 3 e 4, muito depois da morte de Jesus, ele diz, ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Há dois tipos de leis em guerra neste mundo, a lei de Deus e a lei dos homens. E eu sugiro que nós cumpramos Tiago 2, verso 10, né? Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado por todo. Nada da lei pode sair, tá? Queridos, a gente vai parar por aqui, dar oportunidade para quem quiser fazer pergunta e tudo mais, que eu acho que satisfazer as perguntas de vocês será algo mais objetivo. Sobre Colossenses 2, 16 e 17, que é um texto complicadíssimo para nós adventistas, parece que ali é para destruir toda a nossa doutrina, né? Desde a saúde até o sábado. Eu vi o pastor Wilson Paroski mencionando que aquele sábado ali é o sábado do quarto mandamento. Por quê? Ali ele está indo na sequência das festas. E essa festa do sétimo dia, do 10º dia do sétimo mês, mencionada como sábado, né? Segundo ele, já está ali englobada na festa dos luas novas, ou seja, ninguém vos julgue por luas novas e por sábados. Como os sábados de feriados já está englobado nessa de luas novas, então o sábado que ele menciona ali é o sábado do sétimo dia mesmo, o sábado semanal. Porém, ele diz que, pelo contexto, o contexto não é abolindo a guarda de nada, nem obviamente, nem do sábado, nem das restrições alimentares, mas sim está falando sobre julgamento. É um pouquinho complexo, mas tem o vídeo dele é de 5 minutos, é curtinho, eu posso mandar depois. Sim. Não, eu já ouvi isso. Eu apenas penso diferente. Não creio no que ele está ensinando. Eu reporto-me a Oséias 2:11, porque as repetições das expressões, e outra coisa, lua nova não era os sábados. As luas novas não eram os sábados. Muito diferente. As luas novas era o começo de cada mês em que eles faziam sacrifício. Os sábados, aí é todo o feriado de Israel em que eles repousavam. Então não é verdade isso, para começar nesse aspecto. Segundo,
o texto repetido no Antigo Testamento é o texto de Oséias. E quando você vê Oséias, é cerimonial. Então, eu não sou partidário dessa visão. Um professor meu, muito bom também, Paroski, excepcional, mas há teólogos que pensam diferente dele. E eu prefiro pensar com esses teólogos e não com o Wilson Paroski, embora o cara é maravilhoso, respeitadíssimo, mas aqui a gente não vota com o relator do caso, né? A gente vai votar diferente, porque eu sou, obviamente, não sei nada perto do Paroski, né? Sou um cara bem pequeno, mas eu não levo por argumento da autoridade. O texto me permite pensar de modo diferente. Ninguém deve aceitar argumento da autoridade, né? E outra coisa, né? O texto está dizendo o seguinte: ninguém vos julgue, né? Pelo comer e pelo... Cara, não casa essa ideia de julgamento. Ninguém deve julgar por nada. Ninguém deve julgar por nada. Mas o contexto é crescente. Paulo está falando ali. Vocês antes eram circuncidados, mas não era aquela circuncisão na... Vocês antes estavam separados. Não era aquela circuncisão na carne. Não era isso, não. Agora é uma nova circuncisão, meu irmão. É Cristo Jesus. Aí ele fala, Cristo riscou isso. E riscou escrito de dívida que estava contra nós nessas ordenanças, cravando na cruz. Aí ele fala, portanto, é a conclusão do raciocínio dele. Portanto, ninguém vos julgue. Não deixa ninguém vos julgar vocês, né? Por comida, bebida e tudo mais, tal, tudo, né? Mas, respeitamos aí, é um bom teólogo, excepcional, fala muita coisa boa, né? Mas eu não vou com ele nesse pensamento, embora o respeito como teólogo. Tá. Outra coisa sobre a divisão das leis, e acho que eu já comentei com você que o pastor Sérgio Monteiro também não faz a divisão das leis, né? Que é bem complexo. Eu vi alguns debates dele com... Eu nunca lembro o nome do senhor lá, da outra denominação, e eu percebo que se ele tivesse dividido as leis ali no debate, ele perderia o debate. E aí a maneira como ele explica lá é bem interessante, sobre a lei ser um todo, não ser dividida. Assisti, já aprendi isso também, já estudei isso aí também, e tenho também um pensamento diferente. É assim, eu entendo a expressão lei como Torá, beleza? Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então é lei, ela é una. Até aí nós estamos juntos. Mas ela, como o Código Brasileiro Legal, a lei brasileira. O que é a lei brasileira, amigo? A lei brasileira é muita coisa, meu irmão. Você tem subdivisões dentro dessa lei. Você tem mandamentos civis, você tem responsabilidades legais diferentes. Você tem a questão trabalhista, não é? Você tem a questão trabalhista, você tem a questão de divisão de terras, você tem a questão de direitos humanos, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é verdade que a lei é uma. Até aí tudo bem. Mas a própria Bíblia deixa claro essa subdivisão. Por exemplo, há vários momentos em que não é usado a palavra Torá, mas a palavra Torot, né? Que é o plural. Por que usa plural? As leis. Por que ele fala para Abraão? Ele fala assim para Abraão: Abraão guardou as minhas leis, os meus estatutos, meus mandamentos. Espera aí, cara, tem subdivisão dentro dessa lei. Então eu tenho percebido um número interessante até de teólogos importantes, e eu assisti uma palestra de um deles, na verdade um grupo deles, e eu vi o perigo. Na realidade, aqueles camaradas meio... que eu vi, né? É aqueles camaradas meio dessa nova onda mais liberalista, e é eles quem estavam com esse discurso. E eles diziam mais assim: olha, amigo, os mandamentos não é nem os mandamentos. Deus escreveu aquele mandamento para escravo, mas o que você tem que pegar não é os mandamentos, mas são os princípios dos mandamentos. E nessa dos princípios dos mandamentos, você viu um monte de coisa invertida aí.
Então, eles falavam esse aspecto. Então, eu entendo que a lei é uma, lei, Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Agora, que não exista subdivisão, é muito claro, cara, é muito claro. Agora, se não houver divisão, amigo, nós vamos ter sérios problemas. Nós vamos ter sérios problemas em relação aos sacrifícios, em relação à barba, ao corte do cabelo, em relação a... É exatamente nisso que ia chegar. Eu entendo, eu acho que até há uma explicação, por exemplo, a lei cerimonial não é que ela teve um fim, ela encontrou o seu antítipo, que é Cristo, né? Então, encontrando o seu antítipo, ela continua mais nele, não mais aqui nesta terra. Muito bem, mas, amigo, Oséias 2:11 diz assim, farei cessar. Ele fez cessar. Diz que essas ordenanças eram impostas até a época de reforma. Veio a época de reforma, acabou. Então, aí quando a gente divide, eu imagino alguns problemas. Por exemplo, se a gente pegar Levítico, nós usamos Levítico 18, por exemplo, né? Principalmente ali do verso 19 até o final, ali no verso 30, né? Para falar das uniões abomináveis, da homossexualidade, etc., certo? Utilizamos, correto? E aí, se nós pegarmos isso para utilizarmos, né, como algo ainda válido, como eu vou falar que não está válido Levítico 19, 27, que é o que você mencionou, né? Não cortareis o cabelo, não fareis a barba. Como que a gente faz essa distinção? Essa parte eu uso, essa parte não. Qual é o critério, entendeu, para isso? Assim, esse é o problema que eu vejo. Concordo. Nesse aspecto aí, nós teremos muita conversa e discussão para a gente trabalhar. Mas olha só que coisa tremenda. A questão do formato do cabelo tinha uma questão contextual, que tinha uma questão cultural. Cultural e histórica, né? Principalmente com a saída do Egito. E outra coisa, que é o que a gente vai falar, que é o que a gente vai mencionar depois. Os 10 mandamentos não é só aquilo. Não precisa mencionar os 10 mandamentos não é só aquilo que a gente imagina. Por exemplo, o que é não adulterarás? Responde para mim, o que é não adulterarás? Não, nem olhar para outra pessoa com pensamento impuro, porque se olhar com pensamento impuro já adulterou, como Cristo disse. Amigo, o adultério, é todo tipo de perversão sexual. Sim. Necrofilia, pedofilia, pornografia. Negrofilia, não sei nem o que é, nunca ouvi falar. Quem? Negrofilia, não faço nem ideia. Relação sexual com morto. Necrofilia. Necro. Sim. Tá. Entendi. Então, o que acontece? Não é enfim. Sim, tem um texto que, por exemplo, o que é assassinato? Odiar seu irmão é assassinato, segundo 1 João 3,15. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você vai ler esse texto, por exemplo, que você leu do Levítico 18, ele tem um aspecto moral em relação à sexualidade. Então, entenda, você vai ter que ligar os mandamentos, porque a lei, ela é distribuída assim, é que nem o Apocalipse, né, meu irmão? Tem coisa que tá falando... Ela tá toda junta ali. Mistura. Mas você consegue ver a distinção desses mandamentos à medida que você pega povos cuja legislação está um pouco mais organizada nesses setores, né? Então, não há como fugir, Bruno, pelos versos dizendo leis, estatutos, ou seja, o próprio texto bíblico faz divisão interna dentro dessa lei. Então, eu entendo que a lei é una, mas os próprios textos da Bíblia, os próprios versículos da Bíblia fazem divisão usando a palavra leis no plural. E se usa Torat, meu irmão, se usa ela no plural, eu acho que é bastante complexo dizer que não há uma subdivisão. Outra coisa é que há a divisão, por exemplo, clara do sábado dos 10 mandamentos e do sábado cerimonial. Há uma divisão muito clara de finalidade e de pronomes utilizados. Vou dizer outra de finalidade. Abre em Deuteronômio. Qual capítulo? 31. Qual verso?
verso 22 em diante. 22 Quer que lê? Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que Deuteronômio. Deuteronômio 31. É que ele está no verso 23. Era para ser 22. Desculpa, verdade. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. É isso que você quer ver? Isso, vai. 23 diante, vai. Então dá certo. Na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz, pois se, vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais. Não, tá bom. Eu só queria que Moisés escreve uma lei, redige uma lei. Colocada do lado da arca. E põe do lado da arca. O que tinha dentro da arca? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Me parece já um argumento bem interessante. É como se Deus dissesse assim, ó, isso aqui é mais precioso. Sabe, cofre? Um bandido vai entrar na sua mão. Você tem um diamante, meu irmão, de 2 bilhões de quilates. E tem uma pepita de ouro. Obviamente, diamante vale mais. E o espaço do seu cofre só cabe um. Qual que você colocaria lá, o diamante ou o ouro? Você colocaria o mais valioso. Mas vamos supor que isso aqui seja uma interpretação tola da minha parte. Que pode ser. Ok? Vai para Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20. Ezequiel 20, verso 25 e 26. Olha que textos maravilhosos. Leia pra gente aí. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver, e permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo o que abre a madre, para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Deus deu estatutos que não eram bons, juízos que não eram bons. E ele fala dos sacrifícios, não eram bons. Aí você vai para Romanos 7, Paulo diz, vemos que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Como é que você vai me dizer que isso aí é uma coisa só? Como é que pode ser uma coisa só? Aqui, ó, Romanos 7,12. Portanto, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Mas será que ele está falando de um dos mandamentos que ele deu? Ou será que ele está falando daqueles sacrifícios que os israelenses faziam com seus filhos, né? Não. Está falando, eu lhes dei estatutos que não eram bons, pelos quais não haviam de viver. Eles não iam ser salvos por sacrifício de oferta de animal. Eu lhes dei estatutos bons, que não eram bons. Mandamento. E esses estatutos foram abolidos. É o que ele está falando. O Messias fez cessar o sacrifício e oferta de cereais. Olha, no verso 21, se a gente ler, está falando aqui, mas também... 21 não, cadê? No 18. 18? O que está falando? Ezequiel? Ah, não, é Ezequiel, o mesmo capítulo aí, no versículo 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Ele próprio fez a distinção. Lá em cima, eu dei estatutos pelos quais não haviam de viver. Verso 25. E no outro ele fala, dei outros pelos quais eles haviam de viver. Olha que coisa interessante. Ele próprio faz a distinção. Ó, eu acredito ainda que ele está distinguindo. Eu acho que esses estatutos que ele fala não são aquelas leis que ele deu. Porque ele fala no verso 24, porque não executaram os meus, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados. Então, é assim, ó. Aí depois ele diz, por isso que eu te dei os estatutos. Você vai ter que ir no hebraico
E provar isso, porque nas traduções em português fala, eu lhes dei mandamentos que não eram bons, e fala, Sim, mas fazia passar pela ele madre. faz depois daqueles outros mandamentos, depois Ó, dos estatutos dele. deixei, E segundo os ó, Salmos, os e o que, estatutos de Deus são todos bons. essa lei de fazer sacrifício, passar pelo fogo, como é que ele não deu? Uma pergunta. Não, então, é isso que É eu a tô lei, falando. o verso 26 está falando que é a lei de sacrifício. Fazia passar aquele que sai da madre, está falando do primogênito que era oferecido. Exato, então é o que eu estou falando mesmo. Eu entendo que essas leis que ele diz que deu para eles não são aquelas leis lá do Pentateuco, e sim as leis que eles pegaram, que eles criaram depois, sacrificando a Moloque. Não, nada a Esse é um ver. outro contexto. Nada a ver. Ó, Eu acho ó, que parece que isso ó, mesmo. nada a ver. Ó, não existe Moloque, é só o Senhor. E ele está Sim, falando, mas eu tô falando, veja, mas imagina, é a mesma coisa quando lá em Isaías fala que Deus criou o mal, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Não é falar Não, que foi. a pergunta é, como é que um Deus bom ia criar leis que não eram boas? Exato. entenda, boa pergunta. Nossa, essa é excelente, essa é excelente. Deus, Até porque Salmos diz que Deus, ele faz Salmos diz que Deus só mandamentos, cria leis boas. ok, ele faz mandamentos, dada a necessidade humana da compreensão da salvação. Então, por exemplo, Deus, ele não é a favor de morte, concorda? Concordo. Ao ele estabelecer um princípio didático em que eram usados animais, e esses animais eram mortos, isso era algo bom? Perfeito? Não, havia Não. sofrimento de animais. Então entenda, ele está tratando da humanidade na circunstância em que a humanidade se encontra. Então, as coisas aqui, por exemplo, a própria Bíblia, ela é a perfeita palavra de Deus, mas não é a perfeita palavra de Deus. Não sei se você conseguiu me compreender. Entendi, É a perfeita palavra de Deus dentro da compreensão humana, né? Porque a gente Exatamente. não ia entender o raciocínio de Deus. Dentro da imperfeita palavra Compreensão humana, linguagem humana, compreensão humana. Então, ao ele dizer, dei mandamentos para eles que não eram bons, mas era um mandamento necessário naquela circunstância, pelos quais não havia de viver por meio de sacrifício e coisa do tipo e tal, tudo. Então, esses mandamentos foram pisoteados, foram rejeitados, foram desprezados e tudo mais, né? Então, o que acontece aí você vai ver em várias partes. Você vai verificar Deus utilizando essa divisão, leis, estatutos, juízos, e ele usa, só o fato de ele usar leis no plural, já é um negócio meio complexo você dizer que é uma coisa só. Porque existe a palavra Torá no singular e poderia só usar isso. A lei. Há várias partes que aparece só a lei, mas há várias partes que aparecem leis. Como é que a gente vai dividir isso? Eu acredito com clareza, tanto porque a natureza delas são diferentes. É claro que é diferente. Uma de comer, tem a ver com comer e tal, tudo. Outra que tem a ver com casamentos, divisão de terra. Outra tem a ver com procedimentos morais. E outras têm a ver com procedimentos cerimoniais. Né? Mas eu sei que existem teólogos que não pensam desse jeito. E eu não os acompanho neste raciocínio. Não vejo luz nesse raciocínio. Mais pergunta aí? Ok. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer por teu amor, pela salvação que há em Jesus. E pedimos que o Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria para te servir de inteiro coração. Ajude-nos, ó Deus, a irmos diretamente em sua palavra. Exatamente porque teremos que defender a palavra por nós mesmos. E em breve se levantará uma multidão de ataques para com a tua verdade, inclusive dentro do seio adventista, como diz a tua palavra, que muitos subirão em nosso púlpito, tendo a sua tocha acesa no fogo do inferno, como diz o livro Serviço Cristão. Assim, nós necessitaremos conhecer a palavra por nós mesmos. E antes de aceitarmos qualquer doutrina ou qualquer preceito,
Devemos pedir em seu apoio claro, assim diz o Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a nos apoiar na tua palavra e não na palavra dos homens. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 E quando eu disse para não se Amém. apoiar nas palavras dos homens, inclui a minha também, viu? Estudem vocês mesmos e verifiquem o que é verdade ou não.